Para grande parte da população, o dinheiro é uma fonte de constante preocupação e estresse. A falta de compreensão sobre essa ferramenta transforma o dinheiro de um simples meio de troca em uma verdadeira fonte de angústia, perpetuando um ciclo doloroso de insegurança financeira. No entanto, ao compreendermos como a economia afeta nossas vidas diárias, influenciando desde os preços até as oportunidades de trabalho e a estabilidade financeira, esse cenário pode mudar drasticamente. Com essa mentalidade antifrágil que ultrapassa a simples resiliência que capacitamos não apenas a resistir a crises, mas a crescer com elas, convertendo desafios em oportunidades. Adotar essa mentalidade nos permite alcançar resultados seguros e satisfatórios a curto, médio e longo prazo, utilizando as adversidades para fortalecer nossa posição financeira e pessoal. Para discutir essa relação entre consciência econômica, dinheiro e vida diária, convidamos o mentor Caleb Silva, estoico, investidor com uma mentalidade antifrágil, forte e bem direcionada. Seja muito bem-vindo, Caleb. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é por que o dinheiro se tornou uma fonte de estresse e angústia para a maioria das pessoas? Como que tu vê essa situação quando no começo ele era apenas um meio de troca? Tudo bem, gente? Bom, prazerzão estar aqui com vocês, né? E, bom, essa relação de dinheiro, é claro que existe toda uma evolução e a partir de um ponto mais moderno, digamos assim, né? Porque antigamente a gente tinha posições sociais muito estabelecidas. Então, eu vivia no campo, ou o rei era o rei, e assim, não tinha nenhuma perspectiva onde a gente pudesse mudar isso ou pensar dessa maneira. A partir de um momento que a modernidade nos trouxe, é claro, muita liberdade e mostrou para a gente, olha, você pode ser diferente, você tem um destino diferente e tudo mais. E é claro que existe o dinheiro ali permeando tudo como um facilitador, né? Porque o que eu falo para a Esté, inclusive, é que, no fundo, o dinheiro é simplesmente mais um produto, de certa maneira. Então, a gente sempre tem que olhar como um meio de troca, justamente, ou seja, uma coisa que ele tem um valor. Eu posso ter reais, eu posso ter dólares, eu posso ter laranjas. E são coisas, de certa maneira, relevantes. Então, o dinheiro não é tão diferente assim de um pacote de laranjas. A grande vantagem dele foi ter essa grande flexibilidade, que, é claro, causa bastante estresse por diversos motivos. Mas hoje em dia a gente está vivendo na era do tigrinho, né? Então, tá super... Essa daí já tá... Oh, meu Deus! Tá super... Assim, é um exemplo muito prático de uma causa de estresse. Mas, de certa maneira, o grande problema do dinheiro, entre aspas, é justamente a própria solução dele. Ele é tão flexível, ele facilitou tanto que os meios de troca, que muitas coisas que não eram precificadas passaram a ser precificadas, né? Então, vamos falar, por exemplo, de vidas. Eu não tenho posição política nem nada, mas, assim, hoje se trata muito, existe uma questão econômica que entra em conflito com a saúde, por exemplo, né? Então, vamos falar de plano de saúde. Olha só, é uma grande fonte de estresse justamente relacionada a isso. Então, da mesma maneira que o dinheiro nos possibilitou essa ampla troca, né? Então, não preciso mais ter um monte de burocracia, eu não preciso mais ter, hoje em dia, né, nem nota eu preciso mais, certo? Então, a gente consegue ter muito mais flexibilidade, eu consigo comprar coisas que estão lá na China, chegam aqui não sei quanto tempo, 20 dias, chegam aqui na porta da minha casa, então é uma baita de uma flexibilidade, só que ao mesmo tempo isso traz justamente essas consequências de coisas que não podiam ser precificadas e hoje estão sendo precificadas. Então, um dos problemas é esse, né? Então, várias coisas que a gente passou a precificar são certamente causadoras de angústia. Tu trouxe um ponto, gratidão pela tua presença aqui, prof, mas tu trouxe um ponto bem importante que eu senti de aprofundar antes de a gente entrar na próxima pergunta, que é justamente essa maneira de ver e perceber o dinheiro como uma ferramenta, como um meio e não como um fim. E tu tocou no ponto do jogo do tigrinho, né?
E eu queria que tu pudesse trazer uma perspectiva acerca disso com embasamento na mentalidade de uma pessoa que, por exemplo, se envolve nesse tipo de questão e trazendo também essa questão sobre o trabalho de nós mesmos para que a gente obtenha o dinheiro e não para que a gente ganhe. Então, se tu puder fazer uma analogia de por que muitas pessoas estão, na verdade, se perdendo nisso, e quando a gente olha para as pesquisas que a gente encontra, né, com base nas rendas das famílias, existe um grande prejuízo de muitas famílias por conta dos vícios. Então, se tu puder fazer esse ponto de entre dinheiro, entre esse ganho, né, que não é a construção do dinheiro, é um ganho, e essa questão de vício também, e o dinheiro se tornando mais importante até do que um próprio sistema familiar ou do que o próprio potencial de si mesmo sendo trabalhado. Eu te agradeço porque eu achei genial tu ter tocado nesse ponto, principalmente na nossa era moderna e com tudo tão acelerado, né? Exato. A questão, né, do tigrinho, só para a gente trabalhar com ele, é uma coisa que chegou aqui no Brasil, é quase que a gente não tinha nem imunidade, né, ou seja, a gente nem sabe muito lidar com isso, então, outros países sabem até lidar um pouco melhor, não estou dizendo que seja bom ou ruim, mas, assim, outros países aprenderam um pouco melhor já, então a gente tem muita lição ainda para aprender. Só que, do lado do usuário, tem até uma coisa que diz que só redes sociais, só coisas tecnológicas e traficantes chamam os clientes de usuários, né? Não sou eu que digo isso, é uma frase por aí, né? Por quê, né? Mas uma coisa que, primeiro, de novo, voltando àquela perspectiva de mudança, e de fato, hoje em dia a gente consegue mudar de vida com o dinheiro, certo? A gente consegue nascer na periferia, entre aspas, e tipo, se desenvolver super bem e ter uma vida muito mais tranquila. Então, a gente tem essa possibilidade, e sim, graças ao dinheiro, sim, graças ao mercado. Mas também existe uma subparte aí deste mercado que trabalha justamente nesta ilusão, começa a trabalhar isso como, olha, você também pode mudar de vida e eu vou te ensinar ali um atalho. Isso não serve só no Tigrinho, isso está ali no Tigrinho, está no Day Trade, né, que assim, o Day Trade pode ser uma categoria interessante de desenvolvimento? Pode, mas é muito mais complicado do que o pessoal acha, né? Não é só chegar lá, vou ver os gráficos aqui e tal, e fazer dinheiro. Então, de um lado, a gente tem um mercado que, claro, quem está oferecendo isso está se preocupando em ganhar dinheiro, e, do outro lado, a gente tem duas questões psicológicas que são muito atrativas, né? Uma é que a gente quer ganhar dinheiro, né? Então, tipo, olha, eu quero ganhar dinheiro de maneira fácil, tá lindo, né? Então, é uma coisa que vem se impulsionando, de novo, que vem com a flexibilidade do dinheiro, que vem com essa facilidade de mudar de vida. Então, às vezes, a gente compra isso de uma maneira sem muito cuidado. E a outra ponta que o Tigrinho traz, né, falando Tigrinho de maneira muito geral, é que hoje também temos várias outras ferramentas que são muito desenvolvidas nas redes sociais, de gatilhos mesmo, de treino, que exploram certas falhas nossas, né? Então, Eu para acho que você questão cultural também, né, Caleb? Porque, querendo ou não, ao meu ver, o pessoal quer coisas fáceis, ele quer o dinheiro de Uhum, forma fácil. E aqui, gente, eu não tô falando de crença de que dinheiro precisa ser suado e sofrido, mas, né, envolve uma troca energética de trabalho, de estudo, de alguma forma. E as pessoas literalmente querem de uma forma muito fácil, sem absolutamente nenhum esforço em termos intelectuais, né? exatamente. Então, e o comportamento do brasileiro diz muito, eu acho, o sucesso de estar fazendo isso do Tigrinho, até a questão das próprias celebridades, né? O jeito que elas exploram isso. E eu acho muito interessante que eu estou muito apaixonada pelo tema de arquétipos, mas entra muito no lugar do homem comum, né? Uhum. Que justamente essa comunicação para as pessoas de quererem algo mais fácil e de um jeito muito simples, o quanto isso demonstra também do perfil social do brasileiro. Total. Justamente, por exemplo, quando a gente pega, e tem um exemplo também que eu sempre comento com a Esté, que é o seguinte, muitas vezes a gente vê um caso,
que, entre aspas, deu certo. Isso a gente vê em pirâmide, né? É justamente o mesmo arquétipo. A gente muda ali, a situação muda de tigrinho para pirâmide, de pirâmide para day trade, de sei lá o quê, mas é a mesma coisa, né? E eu realmente confio muito nisso. Existem possibilidades, eu acho que falando agora da outra parte, que a Esther tinha puxado, né, de fazer, é possível a gente, entre aspas, viver de renda ou fazer coisas que vão trabalhar para a gente, etc., com certeza. Mas falando de uma perspectiva pessoal, eu tive que fazer inúmeros projetos e, assim, inúmeras tentativas e muito aperfeiçoamento e muita reflexão para chegar num ponto onde eu consegui estabelecer uma outra fonte de renda que não depende muito de mim. Então, assim, hoje eu tenho uma outra fonte de renda que, assim, eu tenho que trabalhar uma vez por mês, tipo, 1 hora por mês, e consegue ser uma renda interessante. Só que, então, assim, olhando, né, fala, oh, pô, legal, não estou dizendo que eu estou nadando em dinheiro, mas, assim, pô, é uma coisa que eu reconheço que, para muitos brasileiros, é muito difícil e é um desafio e é, de certa maneira, um sonho, assim, porque você fica tranquilo. Se hoje eu paro de dar aula, que é a minha primeira função, eu tenho uma outra renda que vai me segurar de boa. Então, isso já é uma baita de uma segurança. Mas como é que a gente chega lá, né? Tomando um monte de tapa na cara, né? Então, não tem caminho fácil, né? Então, a primeira dica que a gente pensa, olha, se tá parecendo fácil demais, esquece, né? Não tem almoço grátis, né? Como o pessoal diz, né? Eu acho que aqui tu trouxe um ponto que eu verdadeiramente acredito, né? Que é, na verdade, as coisas elas começam a ficar fáceis ou simples quando a gente aumenta a complexidade que existe dentro de nós. Então, o Caleb era o meu prof de inglês, depois eu pedi para ele me ensinar a economia, e antes de a gente começar a gravar esse podcast, eu até comentei com a Vicky que é justamente não tem nada que ele não consiga trazer dados, não tem nada que ele não consiga ensinar, não tem nada que em todas as nossas aulas, isso é uma questão que sempre para mim ficou muito claro, que é o que é a complexidade do ser humano e o que ele carrega, o que ele se torna, faz com que a vida seja simplificada, né? Então, eu percebo, assim, que fazendo essa analogia desse jogo do tigrinho, ou o que a Vicky também trouxe, que é da mentalidade do brasileiro de ganhar o dinheiro fácil, isso também mostra que o nosso país tem uma mentalidade infantil, que é o quê? É a criança que quer ganhar sem se tornar. E aí, isso é uma grande questão a ser trabalhada que a gente consegue observar, inclusive, na nossa base educacional, né? Que acaba, com o perdão da palavra, idiotizando os seres humanos e não fazendo como nas escolas iniciáticas e como nas escolas dos antigos pensadores estoicos, que é instigar a reflexão. Então, é muito colocar todo mundo numa caixinha, ninguém tem tempo para pensar, para refletir, para ter tomadas de atitudes conscientes, e aí acaba que, quando vê uma oportunidade de ganho, volta para a criança, de eu quero isso, mas sem eu ter que me esforçar. E é o que a gente vê, muitas pessoas que também recebem uma quantia grande de dinheiro e esvaziam, porque, na verdade, o grande segredo é se tornar a pessoa que tem esse potencial e que consegue se trabalhar no mínimo e no máximo. Então, acho que aqui também tem um outro ponto de atenção com base no que a Vicky e o Caleb trouxeram, que é para que a gente realmente aumente o nosso potencial para que a vida seja simplificada e para que a gente viva confortavelmente e honre isso e saiba que desse ponto de partida aqui eu vou poder viver confortavelmente a minha vida toda, porque a gente se tornou e a gente sabe lidar com aquilo. Eu acho que tu trouxe um ponto bem importante, que é essa questão da idiotização, né? O pessoal deve estar se perguntando aqui, nossa, o que economia tem a ver com espiritualidade? Gente, economia tem a ver com tudo. Sou suspeita para falar, porque sou economista, mas de coração. Uma questão, a economia ela é feita justamente para controlar essa troca que tem entre os seres humanos de bens e produtos, né? E a partir disso, ela gere tudo o que acontece. A partir do momento que tem pessoas que escolhem como essa economia vai ser aplicada, isso influencia a vida de todo mundo. Então, se eles têm justamente interesse que as pessoas tenham menos acesso ao conhecimento, isso vai acontecer.
né? Quem está gerindo como funciona esse sistema econômico também está gerindo como vai funcionar a vida das pessoas, o acesso à espiritualidade, esse bem-estar interior que elas vão ter. Então, está muito interligado. E outra questão, a economia ideal, que justamente seria mais correta com o meio ambiente, traria mais benefício social para todos, ela tá ligada com valores espirituais, porque daí tu olha mais para o coletivo também. Então não são coisas tão desconectadas. Ao meu ver, é muito a questão de quem está gerindo e tomando essas decisões, porque infelizmente ainda são pessoas, né, que não têm valores tão elevados. Então, quanto sim essas coisas acabam sendo muito conectadas. E uma das questões que eu queria ver contigo, Só um Caleb, ponto antes disso, Vivi. Eu achei a tua fala muito pertinente, eu concordo, mas isso não exime a responsabilidade de quem quer sair do sistema. Então, bom ponto, Estê. quando a Sim. gente olha para esse lugar de tem alguém mandando no mundo, eu acho que é muito entender, mas o que é que eu não sei que eu preciso saber para sair disso? E aí a atitude, quando a gente começa a perceber isso, foi quando eu encontrei e pedi para o prof, né, para o Caleb, eu disse, me ensina economia, porque percebi que sou ignorante politicamente e que sou ignorante economicamente. Então, deixa eu sair disso e pegar a percepção de quem entende, porque a gente sempre pode se libertar. Senão a gente fica na vítima que aceita e que continua ali na mesmice. Ah, é assim, então beleza, tem alguém que manda no mundo. Mas como que a pessoa que manda no mundo pensa? E como que eu posso sair disso? Então, autorresponsabilidade. Mas eu achei fantástica a tua fala. É verdade. Concordo totalmente, Estê, mesmo porque hoje em dia, né, todos nós temos acesso à internet que nos traz muitas informações, a gente pode usar de uma forma positiva, e querendo ou não, essa questão de investimentos, inclusive, fez aumentar o interesse das pessoas por economia, porque querem ganhar dinheiro, né? Mas o dinheiro, ele é uma troca energética, né? Tanto que se tu quer receber dinheiro, mas ao mesmo tempo tu coloca muito da tua energia naquilo e não é algo positivo, aquele dinheiro vai esvair rapidamente. Mas dentro de todos esses pontos, Caleb, eu queria ver contigo o que tu acha que poderia incentivar as pessoas a terem uma consciência econômica maior, sabe? Hábitos assim, nossa, alguém realmente quer se atentar mais à economia, mas não vê esse canal e não consegue entender o quanto pode influenciar no dia a dia dela, mas tem o interesse de começar a mudar. Perfeito. Eu vou dar uma resposta, eu acho que pegando várias coisas que vocês acabaram de falar, que começa justamente com um ponto que eu sempre falo, que economia não tem a ver só com dinheiro. Como a gente já havia mencionado, dinheiro é um item da economia, não é isso? Então, igual na pandemia, teve toda aquela polêmica e tal, e assim, as pessoas falavam da economia, de economia, entre aspas, muito como se fosse assim, Faria Lima, sabe? Tipo, ai, não vamos cuidar. Não, assim, economia, gente, é a Dona Maria que, de repente, é faxineira e precisa comer. A economia é uma pessoa que é rica, sei lá, o Elon Musk, é também. Mas não é só isso. Então, muitas vezes, quando a gente tem essa visão de que, tipo assim, a gente assume que o assunto economia é, por si, um assunto elitizado, que é isso que veio muito, principalmente durante a pandemia, com falas tipo assim, enfim, né, a gente lembra das questões todas envolvendo esse tópico, ficou muito claro para mim, ficou muito patente para mim que a visão do povo é essa, que o assunto economia é um assunto elitizado, que você precisa ser rico para falar do assunto, que você precisa... Não! Economia, de novo, é sobre tudo. Às vezes você não tem nem dinheiro. Eu estava ouvindo um outro podcast esses dias, falando sobre agricultura familiar e tudo mais, em como, em situações de risco, ou situações, né, quando teve, por exemplo, greve dos caminhoneiros, ou quando acaba a luz, etc., você ainda tem economia, mesmo que você não tenha dinheiro, porque se você tem uma hortinha, se você consegue, se você conhece as pessoas, mesmo o contato com as outras pessoas, é economia, é isso que o pessoal não entende, né? Então, eu acho que para a pessoa que quer entrar, que quer entender, esse é o primeiro ponto, é justamente entender, olha, eu não preciso, e isso eu acho que casa com o que a Esté estava falando também, porque se eu começo a assumir que economia é um assunto elitizado, eu vou viver, eu vou me perpetuar numa situação de vítima do sistema, não é?
Quando a gente entende que não, economia não precisa ser um assunto elitizado, eu começo de novo a pensar de maneira muito mais ampla, né? Você jogar ou não no tigrinho é economia. Você parcelar ou não um produto é economia, não é? Então, eu acho que o primeiro passo é justamente isso, é a gente pensar assim, economia não é uma coisa elitizada, é como se eu vou ou não ter a oportunidade de comprar comida para os meus filhos. Então, se Eu a acho gente não que é se o ponto do né? consumo, né, Caleb? Se tu Exato, consome e tu vai consumir, porque tu tem que comprar alguma coisa, tu vai ter uma troca, tem economia ali, porque a economia justamente fala sobre a distribuição de bens de consumo e todo mundo consome hoje em dia. exato, exato. Então não tem como não estar na vida de alguém. E se a economia, vamos dizer, acabou a economia, tipo, vamos, sei lá, aconteceu aumenta a criminalidade, né? Aumenta a fome, né? Aumenta várias coisas ruins que a gente não quer. Então, não é, justamente, né? De novo, não é uma questão elitizada. Existe, claro, uma elite, digamos assim, que trata do assunto, que tem todo, né? Mas a gente não pode, quanto mais a gente fala que não é para nós, ou que é só uma coisa elitizada, mais poder a gente está dando para eles, né? O que é justamente a Esther estava falando. Se você simplesmente aceitar, não, economia, isso daí e tal, você está dando mais poder para outras pessoas te controlarem, não é? Então, essa é a minha visão. O primeiro passo é pensar a economia de maneira muito mais ampla, né? Justamente, bens e serviços, como é que eu posso lidar com isso? De maneira aqui na minha casa mesmo, né? Como é que eu posso educar meus filhos? Como é que eu posso ter conversas com meu marido, com minha esposa sobre o assunto, né? Com o namorado, quem quer que seja, né? E falar de uma maneira aberta, né? E como, da tua perspectiva, Caleb, a gente consegue construir essa mentalidade, que é uma mentalidade antifrágil, né? A gente percebe que é uma mentalidade totalmente contrária ao ponto que a gente citou anteriormente, que seria uma mentalidade infantil, vitimista. Essa é uma mentalidade adulta e é uma mentalidade que traz muita autorresponsabilidade sobre o nosso próprio caminho, a nossa própria jornada, né? Então, por exemplo, como construir essa mentalidade, ainda que a gente possa perceber o entorno como desafiador, como muitas vezes a gente percebe um cenário de crise, um cenário de guerra. Então, quais seriam mecanismos para que uma própria pessoa pudesse ser antifrágil e se perceber talvez mais amparado ou se perceber construindo o seu próprio progresso independente do entorno? Como isso funcionaria, mentalidade na prática? Muito bem. Eu vou, então, só falar um pouco do que é essa mentalidade antifrágil antes de partir para esse. Então, vamos lá, vou dividir em duas partes. Vou explicar um pouco o que é ser antifrágil e como ser na prática depois. E aí, se eu esquecer ou pular alguma coisa, por favor, vocês me lembrem, tá? A questão de antifragilidade, ela é muito trabalhada pelo Nassim Taleb, é um autor que eu gosto muito, né? E, na verdade, a ideia é muito simples, né? Ele menciona o seguinte, vários outros autores, pensadores já traziam isso, mas não de uma maneira tão bem rotulada quanto o Nassim Taleb trouxe. Ele diz o seguinte, existem coisas que, quando sofrem um impacto, vão se quebrar. São coisas frágeis. Existem coisas que, quando sofrem um impacto, continuam iguais. São coisas robustas. E quando ele fala de antifragilidade, ele fala que existem coisas que, quando sofrem impactos, ao invés de se quebrarem, ou ao invés de ficarem na mesma, elas se tornam mais fortes. Ou seja, elas crescem quando existe aleatoriedade, elas crescem quando há impacto. Essa é uma ideia que eu acho, pessoalmente, absolutamente brilhante. Tá? Então, existem várias situações que a gente pode entender esse contexto. Pode ser até num relacionamento, por exemplo. Existem pesquisas que mostram que os casais que brigam, é muito engraçado isso, mas que tem um nível ali de briga razoável, tendem a permanecer juntos mais tempo. Porque quando não briga, quando não tem conflito, é meio que tipo assim, não quero, sabe, né? A pessoa nem insiste mais, né? Ou quando briga muito, aí também é ruim. Mas, se está dentro de uma margem, você está dando feedback, você está dando informação para a pessoa.
Então, são pequenos conflitos que, na verdade, tornam um relacionamento inteiro mais forte. A mesma coisa acontece com o exercício físico. Quando você vai para a academia, o que você está fazendo é você está causando danos ao seu corpo. Só que o seu corpo responde gerando mais músculo. E aí, a próxima vez que você sofrer o mesmo impacto, o seu corpo vai estar muito mais preparado para aquilo. Tá certo? Como isso se enquadra e como que a gente pode simplesmente trazer isso para uma questão econômica, lembrando que economia pode ser tudo. Primeiro, a gente não precisa necessariamente prever o que vai acontecer, né? Eu acho que talvez este seja o ponto mais brilhante do Nassim Taleb, que é o seguinte: você não precisa prever o que vai acontecer. Se você tem ali uma economia familiar, você não precisa querer se precaver contra tudo. Tipo, eu vou me precaver que naquela rua vai ter um ladrão. Não. Mas você consegue ter uma mentalidade que, olha, eu não sei o que acontece, mas e se algo ruim acontecer? Eu vou me proteger. Então, coisas simples. Eu acho que um primeiro passo para a gente entrar numa mentalidade antifrágil é esse e se. Muitas pessoas vêm até mim e perguntam: é bom comprar um apartamento? É legal comprar uma casa? É legal fazer X? É legal fazer Y? E minha resposta é sempre: depende, né? Porque depende muito da consciência que você tem com aquilo. Então, vamos imaginar, às vezes eu tenho um sonho de comprar um apartamento, e aí eu parcelo o apartamento em 20 anos, e o valor da parcela está ali no limite do meu bolso, e eu não consigo guardar dinheiro para nada. Se alguma coisa ruim acontecer na minha vida, o que vai acontecer? Né? Eu estou dando a possibilidade de várias coisas ruins acontecerem uma atrás da outra. E eu conheço vários casos onde isso aconteceu, infelizmente. Né? Então, o primeiro passo, eu acho que para mentalidade antifrágil é, o próprio Taleb, ele recomenda alguma coisa nesse estilo. Primeiro, você se torna robusto, ou seja, se algo ruim acontecer, não vou explodir. Primeiro você se torna pelo menos robusto. E depois, no próximo passo, você se torna antifrágil. Ou seja, você começa a aproveitar essas possibilidades de impacto. Voltando para o mesmo exemplo do apartamento. Se você começa a guardar dinheiro, começa a ver, por exemplo, a vantagem de ter liquidez, né? E aí você tem um sonho, beleza, mas você vou ter um pouco de paciência, e aí deu uma crise. Só que, no meio dessa crise, eu guardei dinheiro. E aí eu vejo agora a oportunidade de comprar um apartamento pela metade do valor. Isso é a antifragilidade na prática, percebe? Porque um cenário ruim, um impacto geral ruim, por exemplo, de crise, não fez com que eu perdesse, pelo contrário, fez com que eu ganhasse. Né? Então, um passo muito simples é isso, é simplesmente perguntar e se. Eu não preciso pensar em um cenário muito específico, eu não preciso pensar que vai acontecer o coronavírus de novo. Porque pode ser o coronavírus? Pode ser. Mas pode ser a quebra da Bolsa de Nova York? Também pode ser. Ou pode ser sim, assim, existem 1000 outras possibilidades. Então, não vou me defender contra uma coisa específica necessariamente, mas eu tenho que pensar, tá, e se alguma coisa ruim acontecer, eu vou ter a proteção. Então, primeiro, acho que a primeira ideia é estar seguro, caso alguma coisa ruim aconteça. Se tem lá, na economia a gente fala muito de reserva de emergência, né? Ou coisas assim, eu acho que é um primeiro passo para ter uma robustez, né? E o segundo passo talvez demande um pouco mais de coragem, até, coragem não é a palavra certa, mas de uma iniciativa de aproveitar oportunidades certas, né? Então, diria que seria o caminho. Caso eu tenha faltado alguma parte, vocês chamem a atenção. Eu acho que é muito... Opa, pode falar, Vicky. Não, eu só ia complementar o Caleb, que os ciclos econômicos, eles acontecem. Quando tu estuda, tu percebe que cedo ou tarde tem períodos que as pessoas têm mais prosperidade e tem períodos que elas têm menos prosperidade. Então, se tu for uma pessoa sábia, realmente não é questão de escassez, eu acho que é bem importante, né, dado o nosso público explicar isso, mas é questão de saber que isso vai acontecer, porque no mundo que está cada vez mais globalizado,
a economia acaba sendo frágil, porque é um problema nos Estados Unidos que vai repercutir em escala global e, de repente, aqui no Brasil os preços estão aumentando e isso vai te impactar no teu dia a dia. Ou a China que não está comprando tanto alguma coisa que também vai impactar na economia e daí também vai impactar no teu dia a dia. Então, se tu fizer, como o Caleb bem comentou, essa questão de reserva de emergência, é tu ser sábio. Porque tu não pode controlar como funciona a economia global, mas a tua própria economia doméstica tu pode. Então, fazer justamente essa gestão dos teus recursos é algo que é muito sábio, né? E te coloca, já que tu traz muito essa questão do estoicismo, né, Caleb? Num lugar de paz interna também, mesmo perante as adversidades ao nosso redor. Tu sabe que eu vou dar a fala para a Estê, mas antes eu só quero fazer minha pergunta, que é relacionada a como tu vê a questão da tecnologia. Porque hoje em dia isso tem gerado muita ansiedade sobre as pessoas, né? O impacto que a tecnologia vai ter sobre a economia, como que tu vê essa questão da inteligência artificial que pode vir a substituir muitas profissões e como as pessoas se manterem tranquilas também perante isso, né? É só para complementar, antes do Caleb responder, que eu percebo assim que justamente a gente não controla o entorno, mas que isso é bíblico, tá? Existe esse fundamento na Bíblia que é de ter-se uma renda e de ter-se uma parte que vai ser cultivada para que aquilo prospere e cresça enquanto o próprio ser humano cresce. Então, quanto mais esse mecanismo de defesa próprio, e não necessariamente mecanismo de defesa, mas num certo nível sim, e depois no nível de construção de ser humano, de tornar-se, quanto mais isso estiver sólido, menos a insegurança vai surgir, isso para que se olhe para outras áreas da vida também, para que se transcenda aquela pirâmide de Maslow também, né? Para que se eleve a frequência, eliminar as preocupações que começam com as necessidades básicas. Mas, voltando à pergunta, então, da Vicky, para retomar sobre a tecnologia, se tu puder trazer uma fala sobre isso. E aí, acho que a gente pode encerrar com essa pergunta, então eu já vou agradecer também a tua presença aqui com a gente. É uma grande alegria estar sempre aprendendo, renovando, mudando de perspectiva. E, gente, eu já falei isso, eu vou falar de novo. O Caleb era meu professor de inglês, depois eu pedi para que ele me ensinasse economia em inglês, e cada vez é um ponto de vista diferente, não só nas áreas que a gente se propõe a trabalhar dentro das aulas, mas como vida, como ser humano, a bagagem que ele tem é muito grandiosa. Então, é uma gratidão imensa te ter aqui no podcast, porque realmente, assim, eu me transformei muito como ser humano. Entrando em contato contigo, eu gostaria de honrar. Então, gratidão. Fico até emocionado você estar falando assim de nossa, obrigado. Não, a gente sempre trabalha com muito amor e tudo mais, né? Então, obrigado mesmo pelas palavras e obrigado de novo pela oportunidade. Bom, agora voltando, né, à pergunta, né, da Vicky. Olha, a tecnologia, eu sou visto geralmente como uma pessoa um pouco pessimista. E por quê? Primeiro porque tecnologia é muito bom, muito gostosa, e esse é um problema. Tá? Então, eu acho que a modernidade ela é muito boa no sentido de trazer muitas coisas para nós. Ó, a gente está aqui super confortável, estou aqui na minha casa, na minha cadeira, se não fosse a tecnologia, isso não seria possível. Só que isso traz um problema, justamente, como a Vicky falou, como o mundo é globalizado, o mundo se tornou especialista em jogar a sujeira para debaixo do tapete. Porque cognitivamente a gente não consegue se preocupar com tudo ao mesmo tempo, certo? Então, quando a gente olha para os dados do mundo, para onde está indo essa fragilidade do mundo, por exemplo, muito do que a gente consome vem de mão de obra escrava. Tecnologia, quando você pergunta para uma Apple, para a Samsung, ou o que quer que seja, eles falam, não, meu supply chain é limpo. Só que assim, você tem lá no fundo, a gente sabe que tem gente lá no Congo, por exemplo, que sofre com a mão de obra escrava, né? Então, você tem essa parte que eu acho que é muito complicada, que demonstra de fato essa fragilidade do planeta. É claro que numa questão de puro
percentual, o número de escravos hoje é menor do que antigamente, só que o número absoluto hoje é muito maior. O que demonstra justamente a fragilidade, porque pode acontecer uma coisa ruim, vai disruptar o mundo inteiro, né? E a gente vai, sei lá, o que a gente vai fazer, né? Se acontece alguma coisa com esses trabalhadores, enfim. Quando a gente fala de inteligência artificial, eu não tenho muito uma posição, mas eu gostaria de explicar o porquê que eu não tenho uma posição. Eu tenho muitas desconfianças, mas eu não acho que essas desconfianças estão justamente no ponto que as pessoas mais falam, tá? Para exemplificar isso, uma coisa que eu falei para a Esté durante as aulas é o seguinte: como nossa cabeça funciona com narrativas, né? Imagine você que você está lá, se jogou na Mega Sena, e os 5 primeiros números sorteados, você escolheu. Só falta um número só para você acertar, né? Na nossa cabeça, tipo, a gente vai estar em êxtase, a gente vai estar, tipo, se você perguntasse para o seu corpo, digamos assim, não para sua cabeça, para sua mente racional, se perguntasse só para suas sensações, qual que seria a sua chance de ganhar? Seu corpo ia dizer assim, 90%, já meti aqui 5 números, falta um número só para acertar, tô lá, porque você tá você acertou 5 números na Mega Sena, você tá quase lá. Só que, estatisticamente falando, sua chance ainda é muito menor de ganhar do que sua chance de ganhar é muito menor do que a de perder, né? Então você tem muito mais chance de perder. Só que o que a nossa cabeça faz? Ela se engata numa narrativa. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente também engata numa narrativa que vem de filme, que vem de dadadã, e aí várias pessoas falam assim, eu acho que vai acontecer isso, eu acho que não vai acontecer e tal. Eu vejo, num primeiro momento, com bons olhos, mas claro, vai rolar um monte de coisa ruim, não tenho dúvidas. Mas eu não tenho eu não, vamos dizer assim, subscrevo a nenhuma narrativa, porque, na minha visão, é isso, a gente está naquele 6º número da Mega Sena. Então, parece muito plausível qualquer história que a gente conte sobre inteligência artificial e o futuro, e quais empregos vão desaparecer, quais empregos não vão desaparecer. Mas eu acho que, na verdade, é muito mais complicado. Existem 1000 outros cenários que podem acontecer. Então, de novo, eu acho que isso tem, para fechar, essa visão de que 1000 coisas podem acontecer. Eu acho que casa, de novo, com a antifragilidade e com o estoicismo que a gente está falando, porque, às vezes, quando a gente começa a projetar muito um futuro, a gente se engaja naquele futuro e a gente, de certa maneira, aposta naquele futuro. Quando a gente percebe que não, a gente teve 5 números da Mega Sena, mas a chance ainda é de que não complete, você, de novo, volta para aquela situação de, olha, no estoicismo isso é referente a eu não sei o que vai acontecer, e na antifragilidade, de novo, eu não preciso saber o que vai acontecer, né? Então, essa é a minha visão geral. Mas, é claro, tem muita coisa que, não só com inteligência artificial, mas muita tecnologia, hoje já existe fragilidade por conta disso. Então, será que vai existir mais fragilidade por conta da inteligência artificial? Acredito que sim, mas eu não seria capaz de, tipo, olha esse cenário, entendeu? Então, para concluir a minha... E o Apolo quer aparecer aqui no final para dar tchau.